Vamos lá, pessoal, vamos falar agora do grupo de documentação data e hora. É o grupo de comandos aí que a gente vai planar aqui para vocês. Bom, o primeiro comando é o comando man. Ele é usado para mostrar aí um manual de outros comandos, tá certo? Vamos demonstrar isso aqui já em nosso ambiente aí de laboratório, nosso ambiente virtual. O comando info, que também exibe aí a documentação, né? No caso do comando info, às vezes ele traz, a depender do comando, um pouco mais de informação do que o comando man, mas tem aí o mesmo propósito. Nós temos aí a opção de comando "-help", então após cada comando, você adiciona o "-help", e ele traz também uma sintaxe, né, resumida e um pequeno descritivo do comando. O "-help", em alguns casos, ele é substituído aí pelo "-h", né, pelo "-h". Na parte de data, nós temos dois comandos, né? O comando date e o comando call. O comando call traz aí um calendáriozinho, né? Ele exibe lá um calendário bonitinho, né? Na verdade não tem essa tabelinha, mas tem aqui os números. Primeiro, dia 2, dia 3 e tudo mais. Então ele vai trazer um calendário, a gente vai ver aí já. E o comando date vai trazer aí a data, a hora do sistema. Nesse comando você pode também alterar, né? Editar essa hora através do parâmetro aí da opção "-s". Então, vamos demonstrar para você aqui agora um pouco aí sobre esses comandos. Bom, aqui está aí nosso ambiente, né? Nós já logamos aí. Vamos lá para o comando man. Vamos pedir então o manual do próprio man, que é um comando. Então você tem aí a descrição, né, o nome do comando, uma sinopse aí de todas as opções que você pode ter, uma descrição desse comando, exemplos também aí no final do arquivo, tá certo? No final do manual, um overview aí também sobre como utilizar esse comando, enfim, são uma série de informações aí que compõem o manual do próprio comando man. Para sair, basta digitar aqui "que", né? E vamos aí para o nosso próximo comando. No nosso próximo comando a gente vai falar aí do comando info. Então eu vou pedir aqui o comando info, passando aqui o próprio comando man, que a gente acabou de falar. Então ele traz aí também, ó, a descrição, que trata-se de um utilitário de manual, né? E assim como o próprio man, você também pode navegar aí para cima e para baixo aí com as setas direcionais, ou page down, page up também, e ter aí as informações que você precisa sobre aquele determinado comando. Para sair da mesma forma, tecla Q, e aí a gente está fora do utilitário. Um comando aqui só para facilitar nossa vida é o comando clear, que limpa a tela, tá certo? Então esse comandinho aí vai facilitar e deixar menos poluído aqui a tela para a gente. Falando agora de data e hora, nós temos basicamente dois comandos, o comando date que traz a hora do sistema. Se eu quiser editar essa hora ou alterar essa hora, eu vou digitar aqui date, né, com a opção "-s", entre aspas, duplas, vamos colocar aqui agora a nova data que a gente quer configurar. Então, 2014, que é no formato ano, 7, mês, dia, vamos supor que seja dia 10, e o horário, vamos botar aqui, sei lá, 23 horas. Pronto. Então aí agora, né, se eu comandar novamente aí o date, ele vai trazer já a hora atual, a hora que a gente acabou de alterar. Tranquilo? E o outro comando também que eu comentei é o comando call. O comando call traz aí o calendário, né? Um pequeno calendário para facilitar a sua vida. Quando você tiver na dúvida de que dia é hoje, manda o comando call aí no seu console que você vai ver aí esse calendário para você se programar, tá certo? Vamos lá, vamos avançar então para o nosso próximo grupo de comandos. O nosso próximo grupo de comandos são os comandos de informações do sistema. Então nós temos aqui o comando df, né, que vai trazer para a gente aí o espaço em disco do sistema usado por todas as partições. Então a gente vai mostrar aí o comando df. Temos também o comando du, que exibe o tamanho de arquivos e diretórios, arquivos e ou diretórios, tá certo? O comando name, que a gente comentou no início da nossa apresentação, no início da nossa aula, né, no momento que a gente fez aquele login lá, que ele exibe uma série de informações do sistema, versão do kernel, lembra que ele mostrou lá? Então, vamos demonstrar aqui para você como
trazer essas informações através do comando name. O comando top, que é um comando bastante importante quando você fala na parte de informações sobre processos, né, recursos, processos em andamento, recursos do sistema, CPU, memória RAM, uso de swap, lembra do swap? E além do número total de tarefas que estão sendo executadas naquele momento. Então ele traz aí em tempo real. Em tempo real. Os caras podem cobrar isso aqui, hein? Em tempo real. Existe uma outra versão, só a título de curiosidade, que é o HTOP. HTOP. Opa, HTOP. O HTOP, ele tem mais outras funcionalidades, mas ele não é um comando nativo. Você instala ele, tá? Depois a gente pode até demonstrar aqui para você a título de curiosidade. Nós temos o comando PS, que apresenta um quadro atual, porém estático. Vira se isso não é cara de questão de concurso. Qual é a diferença entre o comando top e o comando PS quando você fala em exibição de informações de processos? Então, ó, a diferença está justamente na estático. O cara vai fazer uma mistureba e colocar tempo real, trocar por estático, está aí uma questão de concurso público, tá certo? E por fim nós temos o comando kill, né? Que significa aí matar. Matar, certo? Então, o comando kill ele finaliza processos. Então a gente vai demonstrar também ele matando um processo aí para que você tenha noção mais ou menos de como é. Então vamos lá, vamos partir para o nosso console de laboratório aqui, para o nosso ambiente, tá bom? Então vamos limpar aqui e vamos para o nosso primeiro comando. O comando df, ele traz aí informações acerca do espaço em disco do sistema de arquivo usado por todas as partições. Então, o comando df aí na sua opção "-h", ele mostra para a gente aí, no caso, o tamanho da partição. Então, nessa primeira partição ali nós temos que ele possui 6.5 GB, que usado, né, tem aí aproximadamente 1 GB, disponível 5.1 e com um valor percentual de 17% de utilização. Isso vale para todas as partições do sistema. Tá? Quando a gente utiliza só o comando df, para mostrar aqui para vocês, ele apresenta em bloco. E a opção "-h", mostra para a gente aí de maneira humanamente vista, né, para facilitar nosso entendimento. Geralmente essa opção "-h", ela traz essa função aí. Na sequência temos o comando du. O comando du ele mostra o tamanho de arquivos e diretórios. Tá? Se nenhum arquivo ou diretório for especificado, ele vai trazer o arquivo corrente. Nessa pasta aqui que a gente está na pasta do root, eu tenho aí a pasta teste, por exemplo. Então, assim como o comando df, também temos a opção du-h, né, que é humanamente mais fácil a leitura. Então, você tem a expressão lá, por exemplo, em K. Vamos listar aqui o diretório, depois a gente vai falar desse comando aí com mais atenção, comando ls. Então eu tenho um diretório teste. Então se eu disser aqui, ó, du-h teste, ele vai me dizer aí, olha, a pasta teste tem 4K, tá certo? Bom, na sequência vamos falar então aqui do comando uname. O comando uname, como a gente falou aí no início, a gente citou ele aí nas apresentações iniciais, nas nossas aulas iniciais, o comando uname, ele traz informações sobre o sistema. Então, o name, aproveitando até usando aqui o "-help", vamos ver aqui, ó, todos os parâmetros associados ao comando name. Então, quais são essas informações? O nome do kernel, do sistema operacional, nome do nó da máquina da rede, ou seja, o nome da máquina na rede, a versão de liberação do kernel, a data que o kernel foi criado, o nome do hardware da máquina, que seria no caso aí a arquitetura, o sistema operacional, enfim. Então vamos aqui mais uma vez, ó, mandando aqui o "-a". Então você tem aí, ó, todas essas informações. Essas informações são importantes para você, por exemplo, saber qual é a versão do seu release no momento que você vai fazer a atualização de kernel, no momento que você vai instalar uma aplicação que tem como requisito um release específico, uma versão específica de kernel, por aí vai, tá certo? Então vamos lá, vamos dar seguimento. No nosso próximo comando, vamos falar então agora do top. O comando top, ele é um comando que exibe em tempo real as informações sobre o sistema operacional, né? Ele fala aí de processos em andamento, de recursos dos sistemas, incluindo também a parte de CPU, de memória,
de uso de swap, além do número total de tarefas que estão sendo executadas aí no momento. Então você pode ver aí no canto superior esquerdo quanto por cento de CPU está sendo utilizado nesse momento. Na parte inferior, logo abaixo, você tem aí a parte de utilização total da memória. Você tem a parte de swap, o que está sendo usado, qual é o total, o que está livre. Então essas informações são importantes. E logo abaixo, nesse quadro aí, você pode ver os processos que estão rodando. E do lado aí, na primeira coluna, da esquerda para a direita, você vai visualizar aí o PID, que é o Process ID. Então, qual é o Process ID que está sendo associado aí a um usuário, que por sua vez está associado a um comando que está rodando aí em tempo de execução. Duas colunas interessantes é a porcentagem de utilização da CPU e de memória. Então você consegue ver quanto aquela aplicação está utilizando aí de memória e de CPU aí do seu servidor, do seu computador, ok? Então, para sair aí do top, basta digitar Q de kit e estamos aí fora do comando. Dando continuidade, vamos falar agora do comando PS. O comando PS ele apresenta um quadro atual, porém estático. Note, estático dos processos que estão sendo executados no sistema. Então, já vamos mandar aqui uma opção AUX. Essa opção AUX significa que você vai apresentar todos os processos que estão sendo executados de todos os usuários, incluindo o nome do usuário e qual processo ele pertence, tá certo? Então, já para trazer para você, que é a opção mais utilizada aí do comando PS, tá? Então você tem aí a lista, eu vou correr aqui com o Shift PageUp, tá? Ele traz aquelas informações resumidas e na sequência isso aqui é uma lista estática, tá? Neste momento com certeza já não vai estar assim, porque é uma lista estática. E aquelas mesmas informações lá que o comando top trouxe para a gente de maneira dinâmica. No PS AUX você tem aí essas informações de maneira estática. Então, por exemplo, eu tenho ali um processo DHC Client associado aí a um número de Process ID 1602. Por que eu estou olhando isso? Porque a gente vai agora falar do último comando desse nosso grupo, que é o comando kill. Tá? O comando kill, ele liquida processos, ele encerra processos. Então, ele traz o comando kill e a gente associa esse comando dizendo para ele qual o ID do processo, qual Process ID ele tem que matar, ele tem que liquidar. Então, vamos lá. Vamos dar aqui kill, aproveitando ali o gancho e pegar o primeiro processo ali no topo do nosso console, que é o 1602, que é o cliente do DHCP. Então, opa, faltou um espaçozinho aqui, vamos lá, 1602. Pronto. Vamos checar agora se esse processo ainda sobrevive. Então vamos procurar aqui, através do mesmo comando PS, AUX, e vamos procurar esse comando. Esse comando que estava lá como o 1602, como Process ID 1602, e agora ele não se encontra mais. Esse comando foi morto, foi encerrado aí pelo comando kill. Bom, passado aí essa parte, vencido aí essa etapa desses comandos de informações sobre sistemas, vamos dar prosseguimento aqui a nossos comandos. Vamos então dar continuidade falando dos comandos relacionados aí a arquivos e diretórios. A gente vai fazer da seguinte maneira. Eu dividi aqui em duas partes, porque no meio desses comandos a gente vai trabalhar mais à frente a arquitetura dos diretórios, ou seja, qual é a árvore dos diretórios, como funciona, para que serve cada pasta, cada diretório dentro do Linux. A gente vai demonstrar isso para vocês, porque é um tema recorrente aí em provas de concurso. Bom, a gente vai falar agora, nessa primeira parte, sobre o comando pwd, que é o comando que traz aí o diretório corrente, o diretório que você está dentro do console, tá certo? O pwd que significa Print Work Directory. Então, é o diretório de trabalho que você está naquele momento. Temos aí o comando cd. Esse comando aqui, ele é talvez o campeão em utilização quando a gente está aí trabalhando no console. É o comando que permite você se deslocar entre a árvore de diretórios. Então, é a navegação. Com o comando cd, você acessa os diretórios, navega nesses diretórios, sai de um diretório direto para um outro diretório dentro de uma outra raiz, escala esses diretórios, enfim, é um comando com certeza bastante utilizado e talvez o campeão aí de utilização, porque você precisa desse comando para navegar na árvore. Tá? Nós temos na sequência aí o comando cp, que é o comando que copia arquivos diretórios.
nós temos aí o comando mv, que é o comando que move arquivos diretórios, sendo muito utilizado também para renomear. Olha só, renomear. Gente, essa função aqui entre mover e renomear é bastante cobrada também em prova. A gente vai mostrar isso aí quando fizermos aí os nossos exercícios, tá certo? Então o comando mv, apesar de mover o arquivo, ele também é utilizado para renomear o arquivo. O nosso próximo comando aí é o comando ls, que assim como o cd, né? Assim como o CD, ele é campeão de utilização porque você utiliza o ls para listar o conteúdo do diretório. O ls, o equivalente dele lá no Windows, é o comando dir. O comando dir. Só que em várias distribuições, esse comando dir já foi incorporado também ao Linux. Então, se você digitar dir, também vai acontecer o mesmo que você digitar ls. Tá? Então, foi incorporado aí ao Linux. Por fim, o comando rm. O comando rm ele é utilizado para remover, deletar arquivos e opcionalmente diretórios, aí de forma recursiva. A gente vai ver aí os principais parâmetros desse comando, né? O parâmetro "-r", esse R aqui é maiúsculo, tá? O "-f". Então a gente vai mostrar aí o que significa cada parâmetro e demonstrar para você em nosso ambiente. Vamos lá, vamos abrir aqui e mandar ver. Vamos começar então com o comando pwd. O comando pwd ele mostra qual é o diretório corrente. No caso aqui, nós estamos no diretório do root, que é o diretório do superusuário. Foi o usuário que nós logamos aí nessa sessão. Tá? O diretório dos outros usuários, eles ficam no diretório home, no /home. E aí a gente vai entender melhor quando formos falar sobre a estrutura de diretórios do Linux. Explicar aí onde é que fica cada coisa, para que serve cada diretório. Mas antes, a gente vai aprender alguns comandos aí para navegar melhor aí nesses diretórios, nessa grande árvore de diretórios, que é a árvore de diretórios do Linux, ok? Pronto. Então vamos dar sequência, falando agora do comando ls. O comando ls, ele lista arquivos. Tá? Ele lista arquivos. Nesse caso aqui, para facilitar, eu coloquei um alias para esse ls. O ls, nós somamos aqui ao comando o parâmetro "-color". ls "-color". Tá? Ele mostra aí coloridinho, ou seja, diferenciando visualmente o que é uma pasta e o que é um arquivo. Como foi que a gente fez isso? Olha, eu coloquei aqui, ó, alias ls igual, abre aspas, ls espaço "-color. Fecha aspas. Então eu criei um alias com o próprio nome do comando ls para passar o parâmetro. Então eu tenho aqui o alias, ó, eu tenho lá o parâmetro passado e associado ao nome, ao comando ls. Então, para facilitar para a gente aí, eu coloquei aí só para a gente ilustrar melhor para você quando formos navegar aí nos diretórios. Tá joia? Muito bem. O ls ele também tem uma série de outros parâmetros. Por exemplo, ls-la, ele mostra aí todos os arquivos, inclusive os arquivos ocultos, que são esses arquivos que estão aí, ó, com esse pontinho na frente. Então você não consegue ver ele num ls normal, tá? Ele está aí oculto, a gente não consegue visualizar. Mas com o lsa ele mostra. Outra questão também muito interessante é que neste caso aqui, ó, ele mostra aí nos blocos, mas a gente pode ver também os arquivos mostrados, assim como aqui no df, no du, né? A opção H, que é a opção humanamente visualizável, humanamente visível, que facilita a nossa vida. Então ele vem aqui, ó, a unidade, tá vendo na coluna aí logo depois do grupo, né? A gente vai explicar aí o que é SDR, WX, né? Como é que funciona isso daí. Quando formos falar da parte de permissões, a gente vai tratar esse assunto aí. Então segura a sua dúvida aí que já já a gente vai dirimir. Mas trazendo aqui, ó, o comando ls ele tem uma série de outros parâmetros, tá? Uma série de outras maneiras de nos mostrar arquivos e diretórios. Nesse caso aqui nós temos um diretório oculto, que é o diretório aptitude, né? E o diretório teste foi o diretório que eu criei, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência e ao longo aí dos nossos comandos a gente vai trazendo outros parâmetros também. Bom, vamos falar agora do comando cp, que é o comando de cópia. Então,
Vamos dar aqui no ls para a gente ver quais são os arquivos e vamos fazer uma cópia. Então, cp arquivo, arquivo.txt para provas.txt. Então, eu vou copiar o arquivo, fazer uma cópia do arquivo, ou melhor, arq.txt para provas.txt. Enter. Então, a gente dá um ls lá, a gente vê, olha, provas.txt. Então, eu fiz uma cópia desse arquivo, tá certo? Uma cópia desse arquivo. Essa cópia pode ser feita também entre pastas. Por exemplo, eu quero copiar aqui, ó, copy provas.txt para o diretório home, ou seja, eu estou especificando o home que está na raiz, a gente vai ver já já, barra saga federal, que é o usuário daquele, que é a pasta daquele usuário que a gente criou durante a instalação, que é o usuário saga federal. Ok, então eu vou lá agora fazer aqui um ls barra home barra saga federal. Vou listar os arquivos dessa pasta. Olha só quem está aí, provas.txt. Então, você pode, dessa maneira, trabalhando sempre na ideia de origem e de destino, copiar arquivos aí dentro do seu sistema operacional sem maiores problemas. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Vamos trabalhar aqui com o comando mv. O comando mv, ele move arquivos e diretórios da origem para o destino. Beleza? Só que tem um detalhe. O comando mv ele também faz a mudança do nome. Ele renomeia arquivos e diretórios. Vamos ver mais ou menos como é que isso funciona. Antes disso, vamos listar aqui os arquivos. Ok? Então, vamos mover o diretório teste. Vamos renomear o diretório teste para um outro nome. Então, mv teste para, deixa-me ver aqui, provas. ls, opa, mudou aqui, ó, o nome do diretório que era teste, passou agora a ser provas. Vamos mover agora o arquivo provas.ti.txt para dentro do diretório provas. Então, mv a origem, que é provas.ti, né, .txt, para a pasta provas. Esse ponto barra especifica que é no diretório corrente. Então, vamos lá, ó, ponto provas. Então, vamos listar agora os arquivos da pasta provas. Opa, tá aí. Na pasta provas eu tenho dois arquivos, o arc.txt e o provas.ti.txt. Então, com esses comandos, você pode aí fazer toda essa manipulação do arquivo, parte de renomear, de mover, tranquilamente, sem maiores dificuldades, tá? Vamos avançando aqui. Agora vamos falar do comando rm. O comando rm, ele remove arquivos ou diretórios opcionalmente. Então, a gente vai trabalhar aqui o seguinte, olha. Vamos antes aqui listar quais são os arquivos. Nós temos aqui 3 arquivos, eu preparei esses 3 arquivos. E a gente vai remover esses arquivos com o comando rm. O comando rm, quando você não coloca nenhum outro parâmetro, né, ele pede para excluir um arquivo, ele faz o seguinte, ele pede a confirmação desse arquivo. Lembrando, isso pode variar de distribuição para distribuição, mas em regra ele pergunta se pode ou não excluir o arquivo. Então eu vou colocar aqui que não excluir e vou tentar remover de novo. Só que agora eu vou colocar o parâmetro "-f". O parâmetro "-f" faz com que ele ignore, ele não exiba nenhum tipo de pedido de confirmação. Então, se eu mandar aqui um rm-f, ele vai lá, ó, remover o arquivo. Então, o meu arquivo 1 foi para o beleléu, já era, foi apagado. Tá certo? Vamos tentar agora excluir o diretório. Então, nós temos aí o diretório provas. Vamos tentar excluir o diretório provas. Se eu chegar aqui e colocar assim, ó, rm provas, ele vai reclamar. Ele vai dizer assim, ó, não foi possível remover o diretório provas. É um diretório. Então, eu tenho que dizer para ele, para dizer assim, olha, eu quero que remova de qualquer jeito. Então, eu mando lá um rm-r maiúsculo. Lembrando aqui, importante, no Linux, existe a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, se você coloca, por exemplo, o nome de um arquivo maiúsculo e o mesmo nome do arquivo com letra minúscula, eles são diferentes para o sistema operacional, que a gente chama de case sensitive, tá certo? Então, voltando aqui, com essa opção "-r", ele vai remover o diretório. Então, vamos lá, provas e Enter. Como eu não coloquei o "-f", o F na opção, ele vai me perguntar, tem certeza que você quer remover? Eu vou dizer, não, tenho certeza não. Olha só, está lá o diretório provas. Mas só que agora eu me retei e vou remover o diretório. Então, vou botar aqui
R e o "-f". Ó, não me pergunta não, quero apagar o diretório provas. Então vamos lá, ó. Pronto, ls já foi, já era o meu diretório provas, tá bom? Então aí está o comando rm. Vamos usar esse comando com muita moderação, tá certo? Porque apagou, já era. Vamos lá. Vamos agora trabalhar um pouquinho as questões, né? Vamos ver aí como esses assuntos são cobrados. Claro, nós vamos trabalhar aqui algumas questões, não vamos exaurir, mesmo porque não é o foco deste nosso módulo. Vamos trazer depois aí, posteriormente, quem sabe um módulo só de questões, trabalhando aí uma bateria de questões. Mas agora a gente vai fazer umas questõezinhas aí para mostrar para você como esses assuntos são cobrados em prova. Vamos lá. Vamos ver então aí nossa questão. Nessa primeira questão é uma prova da Exatos 2010, aí Cefet, Rio de Janeiro, né? E ela diz o seguinte: acerca de alguns comandos de texto de sistemas operacionais, analise as afirmativas abaixo, as afirmações abaixo. Bom, afirmação 1. No Linux, o comando pwd aciona o comando gerenciador de senhas, password. Olha só. A gente viu há pouco que o comando pwd ele mostra qual é o nosso diretório corrente, né? Então ele está relacionado ao diretório, né? O diretório, no caso aqui, o diretório de trabalho. Print o working directory. Então ele traz aí o diretório de trabalho. E não tem nenhuma relação com password. O que a questão quis fazer confusão aí com você é o seguinte, olha, existe um comando que é o chamado passwd. Esse comando passwd, sim, manipula senhas, faz alteração das senhas dos usuários no sistema operacional. Então ele quis criar essa confusãozinha aqui para atrapalhar você, fazendo com que você, poxa, será que não é o comando passwd que trabalha com senhas? Então essa questão aí está errada, tá certo? Ela quis gerar essa confusão aí, mas você que está preparado, afiado, não vai deixar passar uma questãozinha mole dessa daí, tá certo? Vamos lá, vamos para a segunda afirmação, que diz o seguinte: os comandos no Linux e no Windows, respectivamente, ls e dir, são utilizados, tá? ls e dir são utilizados para listar arquivos e pastas existentes no diretório atual. Veja só, a gente falou, inclusive, quando citou aí o comando ls, a equivalência lá no dir no Windows, tá certo? E ainda tem uma outra particularidade, ele também existe no Linux, tá certo? Ele também existe no Linux, trazendo aí a mesma informação do comando ls. Então, o comando dir traz a mesma informação do comando ls no ambiente Linux. E no Windows, da mesma forma. Vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, né, como ele se apresenta, só para relembrar. Então, aqui está nosso sistema, né, nosso ambiente de virtualizado, ambiente de teste. Vamos mandar aqui o comando ls. Olha só, ele listou aí os 3 arquivos que nós temos. Tem o arquivo tt, arquivo 3, arquivo texto. E o comando dir faz a mesma coisa. Ele lista aí os arquivos. Já aqui no Windows, né, não zerando aí a redação, fugindo do tema, a gente está falando de Linux, mas só para ilustrar, eu também tenho aqui um prompt de comando dentro do Windows e vou trazer aqui o comando dir, ó. Pronto, ele listou aí os diretórios, né, e alguns arquivos aí também. Então, ambos possuem a mesma função, tá certo? A mesma função, que é listar arquivos e diretórios, né, dos seus respectivos sistemas operacionais. Então, a alternativa está correta. Alternativa correta. Vamos lá, então, para a afirmação 3, que diz assim: no Linux, os comandos reboot e shutdown -r now têm as mesmas funções. No entanto, a segunda, o shutdown, é a mais recomendável. Vamos lá. Bom, qual é a função do comando reboot? Reiniciar a máquina. Qual é a função do comando shutdown com esses parâmetros aqui, ó, especialmente esse "-r"? É reiniciar também, é fazer o reboot. Now, ele diz aqui que é imediatamente, né? Que é agora. Esse now aqui, ó, é de agora, tá? Tem as mesmas funções, perfeito. Então, até aqui, ok. Até aqui, 100% ok. No entanto, a segunda é mais recomendável. E aí, correto, a segunda é sim a mais recomendável. Por quê? Porque o comando reboot, ele vai fazer o reinício da máquina imediatamente, de maneira abrupta. Ele vai matar todos os processos,
tá? E não vai contar conversa, vai reiniciar. Já o comando shutdown, ele vai encerrar os processos, né? Preparar o ambiente para ser reinicializado. Então é um comando mais seguro em relação ao comando reboot, inclusive um comando realmente mais recomendado. Tá joia? Então essa alternativa aí está corretíssima, corretíssima, tá bom? Corretíssima. Vamos lá, vamos passar aqui então para a afirmação 4, que diz assim: o parâmetro now, ó, o parâmetro now, esse carinha aqui, ó, o parâmetro now, utilizado na afirmação anterior, pode ser mudado para mais 10. Por exemplo, digite shutdown -R mais 10 e o sistema irá reiniciar em 10 minutos. Olha só, vamos resolver isso aqui trazendo lá o nosso console, tá certo? Trazendo aqui o nosso ambiente. Então, vou mostrar para você aqui a Vera como é que isso funciona. Então, ele pediu lá para a gente digitar. Deixa eu encolher aqui, ó. Vou encolher aqui rapidamente para mostrar para vocês. Melhor, vou baixar aqui, ó, para mostrar para vocês a execução do comando. Então, shutdown -R de reboot mais 10. Vamos lá, vamos executar? Opa, o que é que ele diz? O sistema será reiniciado em 10 minutos. Então tá aí na prática, né? Vou cancelar aqui, ó. Mandar para você de novo, ó. Shutdown, né? Mais 10, -R mais 10. Ele vai mandar um broadcast aí para todos os usuários logados, dizendo que essa informação aí, ó. O sistema será reiniciado, going down, e para o reboot, né, para o reinício, em 10 minutos. Logo, nossa questãozinha está correta. Nossa alternativa 4 aqui, ó, está correta. Beleza? Então, marcando aqui no nosso gabarito, só nos resta a letra C, né? Vamos ver aí se eu estou no caminho certo. Olha lá. Beleza, maravilha. Pessoal, vamos encerrar por aqui, tá? Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade à parte de comandos e aí trabalhar também um pouco mais de exercícios. Ao final do nosso módulo, vamos deixar aí 2 aulas, mais ou menos 2 aulas para a gente trabalhar mais exercício e aí a gente vai ver na prática, aproveitar e revisar tudo isso que a gente já viu até agora, tudo isso que a gente ainda vai ver. Maravilha, um abraço, até a próxima aula.